Fala meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta quarta-feira, trazendo as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do All Sport, onde André Hernan e PVC avaliam essa fala de Casares sobre o clube virar uma SAF e também a possível contratação de um novo atacante para o São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Bom, vamos falar agora do São Paulo, vamos passar para o outro lado do muro, ali na Barra Funda, vamos falar do Tricolor, porque o presidente Júlio Casares deu uma entrevista que também repercutiu bastante, que foi sobre o São Paulo virar SAF. Será que o São Paulo vai virar SAF? Ele falou, olha, pode ser que não vire, mas pelo menos tem que adotar um modelo de negócios parecido. Isso gerou muita repercussão e a gente vai ouvir aí a entrevista do Júlio Casares para o Al Tabet. A SAF, eu acredito que o melhor modelo, eu não sei nem se vai ser uma SAF, mas qualquer parceria como essa que estamos tentando realizar, vai ser algo que prioriza a gestão do futebol, não um aventureiro. Sim. Eu não posso permitir que você faça um grande resultado aqui, um ano eu ponho ele no outro clube, não. Ele tem garantidores que esse jogador da SAF fique um tempo e que a gestão do clube tem que ser majoritária. Sim ou não? O São Paulo vai virar uma SAF? Eu acho que é uma tendência. E eu não posso dizer que é uma SAF pura. É uma tendência que se o São Paulo não tiver algum acordo empresarial, e eu não estou entrando em SAF, ele vai competir mesmo. Vou dar um exemplo rápido. Qual jogador não quer ir para um São Paulo, para um Flamengo, para um Corinthians, para um Palmeiras? Estou falando clubes que não são SAFs. Mas hoje você tem um player chamado Bahia, que é o Manchester City, que o jogador para pensar. Puxa vida, eu quero ganhar. E eles entram competitivamente com muito dinheiro. Então, os clubes maiores ou menores, ou mesmo aqueles mais tradicionais que não admitem SAF, talvez o seu Flamengo também, não gosta que fale. O São Paulo tem essa resistência, o Corinthians, o Palmeiras. Mas eles têm que pensar no modelo um pouco mais empresarial, senão nós vamos ficar para trás. Tá. Ponto. A gente está vendo ali os clubes brasileiros que se tornaram SAF, tanto na Série A quanto na Série B, e a gente pode até debater daqui a pouco qual foi a SAF que realmente deu certo, quais foram as SAFs que realmente funcionaram ou que funcionam hoje. Mas antes, quero trazer aqui para o Hernan, pensando do ponto de vista da informação, essa questão, Hernan, gera um grande debate dentro do São Paulo e o próprio Júlio Casares falou isso, né? Que há uma resistência grande, mas é um modelo que ele acredita, não necessariamente do clube se tornar uma SAF, mas ter esses modelos de parceria. Em algum momento ele até cita o Marinax, o grego, né? Que vai ter essa parceria agora, está fechando essa parceria com a base do Tricolor. Há essa resistência grande dentro do São Paulo, como que isso pode se resolver? A tendência é que o São Paulo vire uma SAF, pegando aí pela declaração do presidente? É um grande debate político isso dentro do São Paulo, né? Porque, por exemplo, o Marinax, o grego, dono do Nottingham Forest, quando ele se aproxima do São Paulo, ele gostaria de comprar o São Paulo clube, né? E aí, hoje existe um acordo encaminhado e que ainda vai acontecer muita coisa antes dessa assinatura, apesar de ter um acordo ali, uma conversa muito bem já estruturada para ele fazer essa parceria com a base do São Paulo, mas ainda tem muita coisa para acontecer. A ideia era comprar o clube inteiro. Tem uma questão importante, porque assim, todo esse trabalho que o Júlio Casares vem fazendo, da questão econômica, da questão dos títulos que o São Paulo conquistou, o Paulista, depois de muitos anos, a Copa do Brasil que é inédita, a reforma do Morumbi que está caminhando, o Casares ele tem só mais um ano praticamente, um ano e meio aí de mandato, né? Então tem que ver como é que vai ser essa sucessão também, se realmente vai ser o Carlos Belmonte que é o atual diretor de futebol, se é ele que vai ser da chapa do Belmonte, da continuidade, ou se vai surgir um outro nome. Então tá tudo ainda muito indefinido na questão política. Então todas essas ideias do Casares, tudo isso que ele falou pro Tabet na entrevista, depende também de quem vai dar continuidade na sucessão política. A ideia era comprar o clube inteiro. Tem uma questão importante, porque assim, todo esse trabalho que o Júlio Casares vem fazendo, da questão econômica, da questão dos títulos que o São Paulo conquistou, o Paulista, depois de muitos anos, a Copa do Brasil que é inédita, a reforma do Morumbi que está caminhando,
o Casares ele tem só mais um ano, praticamente, um ano e meio aí de mandato, né? Então tem que ver como é que vai ser essa sucessão também. Se realmente vai ser o Carlos Belmonte que é o atual diretor de vem fazendo, da questão econômica, da questão dos títulos que o São Paulo conquistou, o Paulista, depois de muitos anos, a Copa do Brasil que é inédita, a reforma do Morumbis que está caminhando. O Casares ele tem só mais um ano, praticamente, um ano e meio aí de mandato, né? Então tem que ver como é que vai ser essa sucessão também. Se realmente vai ser o Carlos Belmonte que é o atual diretor de futebol, se é ele que vai ser da chapa do Belmonte, da continuidade, ou se vai surgir um outro nome. Então tá tudo ainda muito indefinido na questão política. Então todas essas ideias do Casares, tudo isso que ele falou pro Tabet na entrevista, depende também de quem vai dar continuidade a isso, né? Tem que ser quem vai ser o candidato do Casares na continuidade, na sucessão política na presidência do São Paulo nos próximos mandatos, né? E aí tem também a questão do ano do centenário do São Paulo. Então existe um bastidor político que começa a se agitar dentro do São Paulo e que essa questão da SAF ela é uma discussão muito grande. Há uma resistência dos mais antigos, de conselheiros mais antigos, mas é preciso a gente falar também que o Júlio Casares é uma figura política hoje dentro do São Paulo que ele tem a maioria dos grupos políticos com ele, do lado dele. Isso não seria um problema. A questão toda é quem vai dar continuidade a essas ideias que já estão sendo boladas aí, como ele disse na entrevista. Mas, Hernan, quero te ouvir sobre como é que está a negociação do São Paulo com o Juan, né? O zagueiro que está emprestado. E aí o São Paulo tem duas possibilidades. Ou comprar os direitos do jogador ou um novo empréstimo. Como que o São Paulo pode fazer, sendo que ele chegou a atrasar uma parcela do empréstimo, né? Ele que pertence ao Sassuolo da Itália. Como que está essa situação? O São Paulo já informou que vai exercer ali a cláusula de aquisição do jogador, né? Que tem até o dia 30/6 para informar e já informou, né? Vai ficar com o atleta, né? A questão toda é como isso vai ser feito. Se vai pagar agora, né? Se vai dar um jeito e falar com o financeiro do São Paulo, tem a questão do FDIC e tal, né, da questão do cinto apertado, que a gente sempre ouve falar no São Paulo nesse ano de 2025, e propor ali um parcelamento para o Sassuolo já, né? Ou então um reempréstimo para pagar em 2026, que é algo que a gente já vinha falando aqui. A questão toda é que agora o jogador está lesionado. Então, assim, o São Paulo está avaliando o jogador e o tempo de recuperação do jogador, né? Então, assim, se for um tempo maior de recuperação, aí não está descartada a possibilidade desse reempréstimo pelo fato do jogador ter um tempo maior de recuperação. Porque, assim, aquela coisa, vai devolver o jogador de empréstimo lesionado. Como aconteceu com o Ferrarese no Grupo City, que ele teve uma lesão, fez cirurgia e o São Paulo fez um reempréstimo porque ele estava se recuperando. E a lesão dele é uma lesão que o São Paulo ainda está entendendo como é que vai ser essa recuperação, esse tempo de recuperação. E o que joga a favor do São Paulo também é que o Juan Tressoldi quer ficar no São Paulo. O desejo dele é permanecer no São Paulo. Então são situações que o São Paulo vai resolver agora nessa parada para o Super Mundial, essa questão do Juan. Mas está tudo muito ainda ponta solta. Mas o São Paulo já sabe os caminhos que tem para ficar com o Juan. São Paulo quer ficar e o Juan também quer ficar. Tem que querer, PVC. Então, se um quer, o outro quer, pode dar match. É bom? É bom porque ele é bom zagueiro e tem jogado bem. Quando ele entra, ele joga bem. Ele não é titular absoluto, mas ele é um jogador que entra bem. Dá para pagar? Então vai ficar. A questão do FDIC é sempre essa da competitividade. Você tem que fazer sempre a conta de quanto que entra no orçamento desse ano, o que vai para a conta do orçamento do ano que vem, como negociar com o FDIC para resolver o que vai fazer. É trabalhoso, mas acho que tem que fazer o investimento e ele ficar. Muito bem, em hora a gente falar de... Oi, Hernan. Não, e assim, a questão do Carlos Vinícius,
ex-Fulham, né, que agora está livre no mercado, está em fim de contrato, terminou o contrato com o Fulham. Jogador de 30 anos, é um jogador com experiência internacional, é um jogador muito bem avaliado pelo scout do São Paulo, e o São Paulo discute nesse momento internamente se faz ou não uma proposta. Então, assim, o nome é um nome discutido já há um tempo, não é de agora, já de algumas janelas que o São Paulo monitora a situação do Carlos Vinícius. A diferença é que agora fica livre no mercado e aí entra naquela característica do tal do 9 que o São Paulo quer contratar para a vaga do Calleri. Só que esse 9 é um 9 que você tem que fazer um contrato mais longo. Você não vai fazer um contrato até o final do ano com o Carlos Vinícius. Então, o São Paulo também avalia essa investida, porque aí você vai ter que fazer um contrato longo, no mesmo molde que fez com o Wendel. Quando se livrou lá do Porto, saiu, terminou o contrato lá com o Porto, e aí veio para o São Paulo. Veio, entre aspas, de graça, porque nunca é de graça, pagar luva e pagar salário. Então, o São Paulo avalia, faz reuniões internas, diretoria, financeiro, aquela coisa toda, para ver se faz uma oferta para o Carlos Vinícius. Mas é um nome que não é de agora discutido, ele já vem sendo discutido há algumas janelas pelo São Paulo. E aí, PVC? Eu, em primeira análise, o Carlos Vinícius é bom jogador, mas ele não é um jogador de muito gol. É bom centroavante, mas não é um centroavante de 15 gols por temporada. Se ele vem emparelhando o salário dele em real com o que ele recebia em libras, vai ficar caro. E aí o custo-benefício pode não compensar. Essa conta tem que fazer. Paulo, o Casares deu uma entrevista para o Antônio Tabet num programa do UOL, o Alt Tabet, e olha, falou coisa que normalmente ele não costuma falar. Realmente ele é mais... fala sem falar muito, mas dessa vez ele falou o seguinte, olho na tela. A SAF não é um milagre, mas acredito que o melhor modelo é algo que priorize a gestão do futebol. Não posso dizer que o São Paulo vai virar uma SAF pura, mas é uma tendência que se o São Paulo não tiver algum acordo empresarial, ele vai competir menos. Os clubes, mesmo os que não admitem SAF, e o São Paulo tem essa resistência, tem que pensar no modelo empresarial, senão vai ficar para trás, diz aqui o Júlio Casares em entrevista ao UOL, o que me dá uma sinalização de que sim, gostamos da ideia de ser SAF. O que me pega nessa história é ele fala assim, se o São Paulo não pensar no modelo empresarial, ele vai ficar para trás, ou então ele não vai conseguir competir com os outros. No caso, os outros, Flamengo e Palmeiras, que por um acaso não são SAF. Então ele vai virar SAF para competir com quem não é SAF. Arnaldo, eu entendi de outro jeito. Posso? Fala. Desculpa, Arnaldo. Não, pode. Quando ele fala em modelo empresarial, Palmeiras e Flamengo já tem isso. Então, mas... Não precisa virar uma sociedade anônima do futebol. Tá, Eu mas... imagino que ele deu uma... Talvez tenha dado uma ensaboada, né? Não quis falar diretamente então, da SAF. Sabe por que eu acho que ele pode ter feito isso? Ele falou assim, do Palmeiras, a minha torcida é igual ou tem pesquisa que dá um pouco menos, um pouco mais. Eu me viro aqui na receita, só que do outro eu não vou me virar, eu não vou bater nunca a receita do Flamengo. Então, ou eu abro um pouquinho essa possibilidade de uma SAF e entrar um dinheiro diferente, novo, que aí eu tenho um time mais competitivo, uma receita... Porque hoje o São Paulo fez 700, o Flamengo fez 1,3. Cara, 600 milhões a mais, você pode errar pra caramba que o dinheiro vai consertando no meio do caminho. Coisa que o São Paulo não pode fazer, com 600 pau a menos no ano. Sim. E aí eu acho que ele deve estar pensando nessa diferença de 600. Ah, tá de 500 pro Palmeiras, mas aqui eu acho que eu me viro. Minha torcida, nacionalmente, eu me viro com o Palmeiras, mas com o São Paulo eu já não me viro mais. Com o Flamengo eu não me viro mais. Mas, Vessa, talvez o que você está sugerindo é o milagre da multiplicação, porque precisa entrar um dinheiro. Quando você fala, vou abrir para entrar um dinheiro, beleza. Mas quem põe dinheiro quer o dinheiro de volta. E para isso você não pode ter ele como presidente do futebol. Aliás, você tem que ter quem manda no dinheiro tomando conta do futebol. Exatamente. E que é o que ele falou, que aí para mim aí é o pote de ouro no fim do arco-íris. Ele fala, não, nós queremos, mas não abriremos mão do comando. Então vai ter um louco que vai falar assim, não, tudo bem, eu coloco o dinheiro aqui, mas quem cuida é você. Isso. Né? É isso. Não existe isso, mas fala aí, Arnaldo. Pode ser, né? Que acha... Eu acho que
essa declaração, mais uma entrevista, talvez essa definição do Massini ensaboado, né? As coisas quando não são claras, não são né? claras, né? Mas mesmo não sendo claras, elas indicam, demonstram um atestado de incompetência, né? A gestão fracassou, né? Se a gente está no segundo mandato dele, no quinto dos 6 anos, é uma declaração de fracasso. Eu não consegui, no modelo que o São Paulo funcionou durante esse tempo todo, deixar o clube saneado e competitivo. Certo? Né? Então, para mim, é uma declaração, é um atestado, eu fracassei. Não tem essas palavras. Considerando que vire o SAF. Não é virar SAF. Ele, de novo, ele não deixa claro o que para ele virar SAF. Pode ser o modelo de SAF que ele tateia nessa declaração é o que ele está tentando fazer com a parceria com o Grego na base. Uhum. Eu sou majoritário, a gente faz uma parceria, né? Isso é um modelo, não é SAF completa, mas você tem uma parceria empresarial para... Ele talvez use a base, e é arriscadíssimo isso, né? Muito arriscado para fazer, porque a base é a coisa mais rentável que um clube de futebol tem. Uhum. Né? O clube de futebol no Brasil vive de venda de jogador. Se ele vai ter um sócio para vender jogador, é super arriscado. A maior receita dele vai estar atrelada a um sócio. Não é o Marinax não vai querer o clube social, né? Vai querer o clube social, vai querer administrar o Morumbi, não vai. Não, ele quer onde ele quer botar o dinheiro, onde tem mais dinheiro para ele, né? Não existe de novo santo no mercado. Nessa entrevista, para mim, o que é mais objetivo, e eu tento tirar as poucas coisas objetivas da entrevista do Casares, é a questão do caminho que o clube tem para percorrer, ainda sem a definição dessa parceria na base, nos próximos anos, e que a torcida e os influencers não entenderam. O São Paulo hoje não é um clube grande no Brasil. E isso é muito por conta da gestão dele. O São Paulo não consegue competir com os principais clubes do Brasil. O São Paulo tem a pior janela e vai ter de novo a pior janela e vai ter de novo no ano que vem a pior janela. Ele tem que jogar limpo. Se isso for para o saneamento mínimo do clube, vale a pena. Se não for, ele tem que sair antes de acabar o mandato, né? E quando ele fala que 26, 27... Na verdade, na boca dele, nessa entrevista, 27 e 28, o São Paulo vai começar a competir com Palmeiras e Flamengo no mercado. Então, você já tem um sinal claro. Ele falou, a declaração dele. 25 é o ano mais difícil da história do São Paulo e 26 vai ser ruim também. Não vai ter poder de competição com os principais. Se ele já cita então ele 27, tem que deixar. 28, porque senão, o cara da arquibancada, ou o cara, o influencer tal, vai achar que o São Paulo é o São Paulo hoteleiro que dominava, né? Que tem condição de contratar 1.000 jogadores e que tem condição de competir com o Palmeiras e o Flamengo. E não tem. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE falando sobre Zubeldia. São Paulo tem só 26% de aproveitamento sem Zubeldia, que será desfalque na Libertadores. O treinador argentino não comandará a equipe no primeiro jogo das oitavas de finais da competição contra o Atlético Nacional por estar suspenso. As suspensões de Zubeldia impactam diretamente no rendimento do São Paulo. Já foram 11 jogos sem ele no comando da equipe, sendo substituído por Max Cubeiras em 10. Assim será diante dos colombianos no jogo de ida das oitavas de finais lá na Colômbia. O auxiliar acumula 25,92% de aproveitamento, com somente uma vitória, 4 empates e 5 derrotas. Além disso, foram 9 gols marcados e 12 sofridos. Em 2025, Zubeldia já acumula 14 cartões amarelos e um vermelho. Os amarelos foram assim divididos: 2 nos amistosos da FC Series, 5 no Paulistão, 2 na Libertadores, 2 na Copa do Brasil e 3 no Brasileirão. A expulsão foi na última partida contra o Atlético Mineiro. Para se ter uma noção do número, o argentino tem mais cartões do que vitórias na temporada, já que o São Paulo soma 13 jogos vencidos em 35 disputados em 2025. Na temporada passada, Zubeldia recebeu 17 amarelos e 2 vermelhos, ou seja, desde que chegou ao São Paulo, o treinador acumulou 31 cartões amarelos e 3 vermelhos. Já o próximo compromisso do São Paulo será no dia 12 de junho contra o Vasco da Gama no Morumbi.
É nítido e claro que as suspensões de Zubeldia prejudicam muito o desempenho da equipe, principalmente na questão de resultado, né? Mas enfim, essas são algumas informações aí do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!